Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pessoal, só lembrar de desativarem os áudios, tá? O microfonezinho para não dar interferência nas apresentações. Exato. E enquanto a gente inicia aqui, eu vou pedir para vocês digitarem no nosso bate-papo de onde vocês estão, qual cidade vocês estão no momento. Eu, Leonardo, falo de Belo Horizonte. Eu vi que hoje entraram novos integrantes para o nosso grupo Agilidade na Veia, alguns DDDs diferentes. Se vocês puderem, de vocês. Bacana, temos uma galera de São Paulo, Florianópolis, BH. Boa noite para todo mundo. O Léo já está voltando aqui já. Recife também. Seja bem-vindo, Jailson. Brasília, boa noite, Rafael. Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando. Júlia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Legal. Estou tendo um problema técnico, não estou conseguindo compartilhar com vocês a apresentação da Agilidade na Veia. Para não atrasar, primeiramente agradecer a presença de todos. Vou falar aqui rapidinho sobre o grupo Agilidade na Veia. Nosso grupo, ele nasceu com o objetivo de compartilhar conhecimento e replicar solidariedade. Todas as ações realizadas pelo Grupo Agilidade na Veia têm como premissa indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Buscamos constantemente o favorecimento de todos, sejam os que buscam conhecimento ou sejam os que necessitam de itens primordiais. A sua participação é importante e necessária para o Grupo Agilidade na Veia. Nós temos um manifesto. O nosso manifesto ele é composto por 4 itens. Pessoas, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Valorizamos a nossa interação entre os indivíduos e em tempo de pandemia estamos tentando manter isso online, de forma remota. Conhecimento. Conhecimento compartilhado mais que autopromoção. O objetivo é compartilhar conhecimento e não se promover. Ajudar compartilhando e aprendendo através do conhecimento. Colaboração.
colaboração social mais que lucratividade. Entendemos que compartilhar conhecimento é uma forma de colaboração e podemos, através do nosso conhecimento, ajudar ao próximo. Melhoria, proporcionar maturidade ágil, mais que promover eventos. O nosso foco é compartilhar o que nós sabemos sobre agilidade, contribuir com a sociedade, contribuir com empresas, contribuir com o indivíduo e não apenas promover eventos. Esse é o nosso manifesto. Contamos muito com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. No decorrer do curso, do nosso encontro, será disponibilizado as nossas redes para manter contato com todos. Nós estamos fazendo esse encontro com o apoio da Impulso Network, que é uma rede também parceira nossa. E também será disponibilizado para vocês o link da Impulso. A Impulso é uma plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Existem vários grupos dentro do network da Impulso, onde você vai poder ter acesso a eventos, jornadas, benefícios, oportunidades e curadorias. No decorrer do nosso bate-papo, será disponibilizado o link da Impulso. Além de agradecer a presença de vocês, quero agradecer a Júlia, que aceitou compartilhar um pouco da sua experiência com a gente nesse momento de incertezas. Boa noite, Júlia. Fique à vontade para conduzir o nosso bate-papo. Beleza, muito obrigada, viu, Léo, pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Está conseguindo visualizar? Tudo certo aí? Tudo certo. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje, né, a convite do Agilidade na Veia, então gostaria muito de agradecer, né, esse contato, essa parceria. E hoje eu vou falar para vocês, né, sobre recolocação em tempos de crise, o mundo durante e pós-Covid-19, né? E, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Então, prazer, meu nome é Júlia Vieira, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga pela PUC Minas, responsável pelo recrutamento da TOTUS, na unidade de Belo Horizonte. Sou uma pessoa que me considero muito curiosa, então amo estar sempre aprendendo, então me identifiquei muito nesse ponto com agilidade na veia. Sou uma pessoa que também ama viajar, então amo conhecer pessoas, estar em contato com diversas culturas. E o meu maior objetivo é afetar positivamente a vida das pessoas. Então, eu deixei aqui do lado o QR Code, que tem o link do meu LinkedIn. Então, se alguém tiver com o celular aí, já pode aproximar a câmera, que vocês conseguem me conectar lá. E após a finalização também, né, desse webinar, dessa conversa, eu vou estar disponibilizando esse PowerPoint, então podem entrar em contato comigo lá, que eu estarei disponibilizando material também para vocês. Beleza? E eu dividi, né, essa apresentação em dois momentos. O primeiro é esse momento reflexão, então, que é muito voltado ao cenário atual, um autoconhecimento, né, uma conexão e um pouquinho do futuro. Então, para a gente fazer algumas reflexões, acredito que em uma hora a gente não vai conseguir pensar tudo que eu estou propondo, mas algumas reflexões para vocês levarem para casa, para durante a semana estarem refletindo no final de semana, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de definir crise. Então, a palavra crise, né? O que é crise? Tem a ver com o ato de separar, de decidir, de julgar. Então, refere-se a um evento, a um momento decisivo. E eu acho que é muito esse contexto que a gente está vivendo. Então, devido ao Covid-19, né, geraram novas reflexões, novos modelos de vida, de trabalho, e outros pontos, né, começaram a ser pensados e repensados. Por exemplo, o nosso modelo de consumo, ter mais de uma fonte de renda passou a ser algo de segurança, né? Ter uma reserva de emergência, porque não, era tanto falado pelos economistas, acionistas, e ninguém esperava, e está aí o porquê da reserva de emergências, né? Então, todos esses pontos foram sendo ressignificados durante desses 2 meses, vamos dizer assim, que nos encontramos nesse cenário, né? E um outro ponto também, né?
Eu não sei como vocês estão se sentindo nesse momento, muitas pessoas estão ansiosas, outras estão se sentindo super produtivas e outras podem ter passado pela cabeça, né, um sentimento de fracasso. E se isso já se passou pela sua cabeça, né, um homem fracassado, eu espero conseguir ressignificar com vocês esse termo. Então, eu gosto bastante dessa frase da Oprah, onde ela fala que não existe fracasso, né? Fracasso é apenas a vida tentando nos mover em outra direção. Então, é uma nova oportunidade de estar, né, olhando novos ares, algo que você nunca tinha pensado antes. E, além disso, vocês vão ver que aqui no canto esquerdo vão ter algumas letrinhas pequenas, porque como o assunto é bem amplo, eu tentei deixar o máximo de dicas também possíveis para vocês. E está aqui uma indicação de leitura, que é o livro Mindset, que ele fala muito do mindset fixo e do mindset de crescimento. Então, para a gente tentar virar essas chavinhas, aprender com os erros, com as falhas, com os fracassos. Então, ele ressignifica alguns termos e eu acho isso muito bacana. Então, fica essa dica de leitura para vocês também. E como ponto de partida na nossa conversa, eu trouxe o autor do livro Comece pelo Porquê, o Simon Sinek. Ele criou a sua teoria há 10 anos atrás, em um momento de crise, onde ele estava insatisfeito com a rotina que ele estava levando, ele não via mais sentido. Então, ele começou a se auto-questionar. Então, ele realmente entrou em uma crise existencial. E foi daí que ele, né, criou o Comece pelo Porquê. Hoje é um livro. E, além disso, ele gravou um TED também, explicando sua teoria. Então, eu deixei, né, aqui 2 links para vocês assistirem posteriormente também. O primeiro é onde ele explica a origem do porquê, e ele conta esse momento de crise que ele passou pela vida dele, onde ele teve que, né, buscar o seu porquê. E o segundo é o Qual é o Seu Porquê, que é a palestra dele no TED, onde ele fala, né, abertamente sobre essa teoria dele e como você consegue explorar e entender e buscar o seu porquê. Então, eu acho que um ótimo passo para a gente começar a nossa conversa é a gente se autoconhecer. Então, a gente está no momento, né, de incerteza, mas a gente está dentro de casa, a gente consegue muito olhar para dentro da gente mesmo e nos entendermos. Então, eu trouxe, né, essa teoria do Simon para vocês se questionarem, né? Por que vocês fazem o que vocês fazem, como vocês fazem e por que vocês fazem isso, que eu acho que é o mais importante. E além dessa teoria, eu trouxe também o curtograma, que é esse outro quadrinho que está aqui embaixo, que é para vocês se conhecerem também. É mais uma ferramenta de autoconhecimento aplicada por psicólogos, onde você se questiona o que você gosta, o que você faz, o que você não gosta e você faz. Então, para você se reconhecer e se perceber. Então, um dia que vocês estiverem mais tranquilos, parem, né, peguem um caderno, anotem e façam esse momento de reflexão para se conhecerem e se entenderem. Se o que vocês estavam fazendo até o momento era satisfatório, se não está sendo, e o que pode ser feito daqui para frente, né? Então, o primeiro ponto é se autoconhecer. E, além disso, né, para conhecer os seus pontos fortes. Então, conhecer suas potencialidades, maximizá-las e conhecer o que você tem que desenvolver ainda, o que você não gosta de fazer, mas tem que fazer, que você acha necessário aprimorar. Então, para você também conseguir aprimorar o que está sendo difícil, o que você gostaria de melhorar, mas até então não tinha tido tempo, na correria que estavam os dias. E nesse momento você consegue buscar outros meios para aprimorar aquilo que você tanto buscava. Um outro ponto que o Simon também descreve bastante é que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele se conectou com pessoas. Então, ele, né, se pergunte, hoje em dia a gente está apenas um clique do contato com milhares de pessoas do mundo inteiro, de outras línguas, de outras etnias, e você está, né, fazendo essas conexões, você está usando isso a seu favor. E um outro ponto, né, é fazer conexões, se conectar com pessoas. Então, depois de se autoconhecer, de se entender, né, quais são suas potencialidades, com o que você se identifica,
comece a buscar as empresas nas quais você acredita, nas quais você acredita que tenham potenciais, e se conecte com as pessoas que estão lá. Então, fale com essas pessoas, busque entender por que elas trabalham lá, quais são os requisitos, e não apenas chame elas para falar, estou em busca de uma recolocação, mas busque realmente entender o que você precisa fazer para estar ali, né, sendo uma companheira de equipe dessa pessoa, sendo alguém, né, de um outro cargo dentro dessa empresa, quais são os requisitos que essas empresas buscam, que você se inspira, que você se identifica. E além disso, né, eu acredito que você deve ter contato de pessoas que te inspiram em outros pontos, por exemplo, que tem uma boa oratória, que sabe se apresentar bem em público, que escreve muito bem, que tira boas fotos. Então, você tem uma rede de conexões, que são pessoas próximas, familiares. Se conecte com essas pessoas, ligue, dê um oi, mande um WhatsApp e vá fazendo essas conexões, porque como o Simon mesmo disse, ele só conseguiu vender o tanto de livros que ele vendeu, fazer a palestra no TED, porque ele se conectou com pessoas, ele conheceu pessoas, e isso, assim, o networking, né, essa conexão é algo realmente muito grande hoje em dia, e a internet está, assim, tudo a um clique das nossas mãos, e a gente consegue realmente chegar a lugares que a gente nem imagina se conectando com pessoas. E um outro questionamento, né, que muitas pessoas devem estar se fazendo, porque, né, muitas vagas para alguns setores e escassez para outros, né? Por que tantas empresas estão contratando para um segmento e outros nem tanto? Então, eu levo aqui mais um ponto, né, para ser refletido, que é avalie se a sua profissão é algo que está em alta ou algo que está em baixa. E se você identificar que a sua profissão ou o que você estava fazendo é algo que não está sendo valorizado no mercado no momento, busque alguma outra, né, profissão, alguma outra área do mercado que esteja em ascensão e que você se identifique, que você veja que faz sentido para você, que você tem as características ou consegue se desenvolver naquelas potencialidades e, assim, focar no desenvolvimento para essa área específica. Porque agora a gente tem casa, então a gente consegue se organizar, consegue estudar, buscar e se desenvolver para aquilo que também está em ascensão, para não novamente, né, ter que ficar em busca de uma recolocação. Um outro ponto é que você tem que fazer coisas das quais você se identifique, né? Você realmente tem que achar o seu porquê. Porque não adianta eu querer ser desenvolvedora de software, porque minha loja de programação é péssima. Então, assim, não daria certo. Mas eu descobri que eu consigo e que eu gosto muito, né, de me comunicar com pessoas, de entender pessoas, de usar a psicologia e de tecnologia. Então, eu consegui juntar os dois, né? Hoje eu contrato desenvolvedores de software, trabalho em uma multinacional de tecnologia. Então, eu consegui utilizar aquilo que eu sabia de conhecimento técnico voltado para pessoas e desenvolvimento, mas a minha curiosidade, mais estar atenta às tendências do mercado também, voltado para a tecnologia, por exemplo. Então, tem que se adequar também. Não adianta você querer ser uma desenvolvedora de software só porque isso está na moda, porque isso está mais contratando, sendo que você não tem aptidão para isso, sendo que isso não é o seu porquê. Então, isso tudo tem que ter uma linearidade, tem que ter uma conexão e tem que fazer um sentido. E né, minha profissão está sendo desvalorizada, vou ser substituída por robôs vão dominar o mundo. E aí eu trouxe, né, uma outra frase que eu gosto muito, que robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Então, tá aí mais uma reflexão, né? Eu estava falando de tecnologia. Esse é o futuro, isso sim é inevitável, mas os robôs, né, eles não têm sentimentos, né? Eles não conseguem substituir a capacidade do ser humano de sentir. E então reflita sobre isso, porque o que os robôs, né, até o momento conseguem substituir são os dados, são os números, são trabalhos repetitivos. Isso sim eles conseguem substituir, mas o ser humano eles não conseguem. E acredito que assim vai demorar muitos e muitos anos para eles conseguirem ter sentimentos e dominarem o mundo. Então tem muita coisa a ser feita,
temos muitos trabalhos aí no mercado de trabalho e as profissões estão sim mudando. Eu vi alguma pesquisa há um tempo atrás que antes você ficava 20 anos no mesmo cargo, hoje em dia é 5 anos, então assim, tudo está mudando tão rápido que até a velocidade das profissões, dos cargos também estão mudando. E falando um pouco do futuro, eu trouxe um pouco para vocês refletirem também, né, nessa busca, nesse conhecimento das top 10 profissões emergentes em 2022, segundo o Fórum Econômico Mundial. E vocês podem ver que a maioria são voltadas, né, para dados, para transformação digital, novas tecnologias, marketing, vendas e também desenvolvimento organizacional. Então, né, nessa autodescoberta, nesse conhecimento sobre si, sobre as tendências de mercado, sobre essas necessidades, né, por que não avaliar essas possibilidades, né? Por que não ver o que você se identifica, por exemplo, na área de marketing, de vendas, ou na área de novas tecnologias mesmo, estudando o mercado, desenvolvimento organizacional, que tem muito a ver com pessoas, ou até mesmo, né, na área de tecnologia, de machine learning, de cientista de dados. E aí eu trouxe uma dica, se você, né, tiver interesse por essa área, tem muitas oportunidades gratuitas hoje na internet. Então, se você quiser me ligar por esse mercado de tecnologia, eu trouxe 3 exemplos, mas se vocês pesquisarem, você tem acesso a mais plataformas, tá? A primeira é o Reprograma, que ela ensina programação para mulheres, especificamente. Então, vocês podem acessar o site, que lá tem descrito as ações que elas fazem, elas têm grupos também de meetup, em outras redes sociais. É bem bacana. A ESCOM 42 é uma escola bem diferente e que eu gosto muito da proposta. Atualmente no Brasil só tem em São Paulo e no Rio, mas como é 100% digital, eu acredito que eles estejam também fazendo esse trabalho remoto e é 100% gratuito, então eles ensinam programação 100% gratuito e você, né, é através de gamificação. Então não tem horário fixo, não tem professores, você mesmo que se desenvolve através dos games e é do nível 0 ao 41 e normalmente dura em torno de 3 anos esse curso, que é o que você consegue fazer. Então, a única comprometimento que você tem que ter é com a sua própria formação. Quanto mais tempo, né, você for fazer nos games, você conseguirá se desenvolver e, assim, obter o certificado mais rápido. Então, é uma escola bem bacana também. E o Code Academy é um site que ensina também várias linguagens de programação. Então, é só acessar que você tem acesso e são das mais variadas. Então, se você tiver interesse em se aventurar por esse mundo de tecnologia, eu deixo aqui essas 3 dicas desses 3 sites para você iniciar, né, ter esse primeiro contato e se aventurar por esse mundo que é vasto e cada dia parece uma coisa nova, uma coisa diferente. Além disso, eu trouxe para vocês também as top 10 habilidades para 2022, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, não só, né, as habilidades técnicas são importantes, mas também as soft skills são cada vez mais, né, em tendência em alta. Porque 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e são demitidos por questões comportamentais. Então, não adianta, né, você ser ótimo tecnicamente se você não se adaptar à cultura, aos costumes daquela empresa, porque, né, como dizem, a cultura expurga. Então, assim, você não consegue se manter muito tempo dentro daquela empresa. Nossa, vai homologar que dia? Vai homologar, beleza. Que dia que eu posso vir para Vamos lá. falar? Você está... Pronto. Então,
Então, pensando nesse ponto, né, eu destaquei algumas características que eu considero mais relevantes, que é inteligência emocional, resolução de problemas complexos, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, e pensamento inovador e analítico. Então, né, nesse mundo VUCA, que é volátil, incerto, ambíguo, é cada vez mais importante essas habilidades, porque tudo muda o tempo todo e você tem que estar atento a essas mudanças e conseguir se adaptar. Então, a inteligência emocional para saber lidar com as situações inesperadas, a resolução de problemas complexos, que são cada vez, né, mais complexos e novos, né? Então, não tem soluções antes vistas, estão tendo que ser criadas. Por isso, o pensamento inovador e analítico, né? Porque os dados também estão sempre em alta para conseguir mensurar, né, o seu trabalho e também metrificar isso. Então, são 4 pontos que eu considero bem importantes para, né, serem reavaliados, repensados, vocês pensarem como vocês conseguem desenvolver esses pontos também, mesmo na quarentena. Tem várias escolas, vários cursos online que estão disponibilizando cursos voltados para essas áreas de desenvolvimento pessoal também. E uma outra frase, né, que eu gosto muito nesse mundo de constante mudança, essa dos analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Eu deixei até aqui embaixo uma matéria da Exame que fala, né, chegou a hora de você desaprender, porque, como eu disse, como as profissões estão mudando muito, as profissões das crianças de hoje ainda nem foram inventadas, quando elas estiverem, né, no mercado de trabalho, serão outras as profissões. Então, é muito importante a gente reaprender. Por quê? Porque as metodologias estão mudando. Então, a formação teórica básica ficou, mas o mundo continua mudando. Então, se a gente não desaprender aquilo tudo que nos foi ensinado, para abrir a mente e conseguir ver o que está chegando, quais são as mudanças, o que a gente pode fazer com isso, a gente não vai conseguir acompanhar as tendências do mercado e vamos ficando para trás, desqualificados e parados no tempo. Agora a gente vai partir para o segundo momento, que é o momento mão na massa. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer várias reflexões com essas frases que eu trouxe, com esses dados, né, com esse autoconhecimento também, com essa rede de conexões, para posteriormente colocar isso tudo em prática. Então, agora eu vou dar 1 milhão de dicas, de sites, de links, de rotinas, entrevistas e tudo mais, para ser aplicado, né? Agora, nesse momento de recolocação, de busca, como se organizar. E aí, sim, criar sua rotina agora durante a quarentena para poder se preparar para os processos seletivos, onde buscar, onde está tendo vaga, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de reforçar a importância do LinkedIn. O LinkedIn é um novo currículo. Muitas empresas ainda pedem currículo tradicional. Mais para frente eu vou falar dele também. Mas o LinkedIn hoje em dia é essencial porque eu trabalho, né, recrutando e conheço outras pessoas no meio também. E a gente passa, assim, 80% do tempo nessa rede buscando pessoas qualificadas para as nossas oportunidades em aberto. Então, eu trouxe aqui 4 dicas do LinkedIn, né, de como utilizar essa ferramenta, do que fazer com ela. É uma rede social, então o mais importante primeiro, né, que se você ainda não fez, é atualizar todas as suas informações. Então, deixe atualizado as empresas pelas quais você passou, as datas, o que você fazia em cada uma dessas empresas, os seus cursos, trabalhos voluntários, formação, né, complementação formal. Então, coloque isso tudo e deixe tudo atualizado no LinkedIn. O segundo ponto é destacar os seus pontos fortes. Então, por exemplo, você é uma advogada e você está buscando uma recolocação. Você vai deixar no subtítulo, abaixo do seu nome,
como advogada em busca de recolocação. Se você colocar apenas em busca de recolocação, quando eu for procurar advogada no LinkedIn, não irá aparecer seu nome, né? Porque o LinkedIn não vai ler que você é uma advogada, e sim em busca de recolocação. Então, a gente não consegue reconhecer e chegar até você. Então, algo muito importante é você destacar. E, por exemplo, você é uma advogada da área tributária. Então, você colocar advogada da área tributária em busca de recolocação. E no seu resumo, você, né, descrever quais atividades dessa área que você faz e colocar também, no mínimo, mais duas, né, qualidades, mais 2 pontos fortes que você conseguiu desenvolver durante sua trajetória, para também posicionar as suas outras habilidades, né, durante o seu meio de trabalho. O terceiro ponto, né, que eu já falei lá atrás, mas vale reforçar, é de se comunicar na rede. Então, faça conexões, adicione pessoas que você, né, se reconhece, que você acha interessante, que tem um conteúdo bacana, que acha que conseguiria agregar. Comente publicações de outras pessoas. Então, se você viu um conteúdo bacana, você comente, que outras pessoas também, né, se interessarão pelo seu perfil, vão ver, né, suas publicações. Curta também publicações. Então, esteja ativo na rede. Seja visto, seja vista. E o quarto ponto é investir na sua foto. Porque tem uma outra pesquisa também, em que muitas empresas, né, não contratam ou não chegam a contactar outras pessoas porque não aparece a foto do perfil. Então, lembre-se de colocar uma boa foto, né, que mostre sua postura profissional. Eu costumo dizer que a foto do LinkedIn é a sua foto em um dia bom de trabalho. Então, não adianta nada eu colocar uma foto de terno, sendo que no meu dia a dia eu não me visto assim, porque eu trabalho numa empresa de TI que é mais descolada, que é mais descontraída. Então, você tem que, né, se portar, se vestir de acordo com o contexto no qual você está inserido e no qual você está buscando a oportunidade. Então, tem que ser uma foto sua num dia bom de trabalho, né, diante da sua realidade, isso que você está buscando. Além disso, se preocupar com o fundo da foto, se não tem muita informação ou coisas desnecessárias, e deixar sempre a foto visível para que as outras pessoas, né, se conectem e saibam quem é você. E, né, em um outro ponto muito importante agora, eu acho que esse é o ponto mais importante, é manter a rotina durante a busca na recolocação. Então, estabeleça uma rotina de metas e semanais e diárias de cursos, contatos com pessoas, participação em grupos, seja de WhatsApp, seja grupo de Meetup, do Facebook, né, voltado para áreas profissionais, uma rotina de palestras, de vídeos no YouTube. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível e de graça para aprimoramento pessoal, profissional, leitura de livros, busca ativa por vagas, inscrições em sites de oportunidades, que a gente tem milhares também. E o mais importante, comprometa-se. Eu acho que o segredo disso tudo é a constância. Eu sei que terão dias que serão muito bons, que você vai conseguir ser super produtivo, super produtiva, e outros que nem tanto. Eu sei que muitas pessoas têm filhos e aí tem que organizar a rotina, mas, né, estabeleça uma rotina, estabeleça realmente metas, parâmetros para você conseguir visualizar onde você quer chegar. Então, realmente destrinche tudo que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar, para conseguir aquela vaga que você deseja, para entrar em tal empresa. Então, crie essa rotina pensando já no futuro e mentalizando o futuro. E se você se sentir ansiosa, respire, tome uma água, medite, pratique uma atividade física e depois volte à programação normal, ao que foi programado. Eu sei que a ansiedade está, né, gigantesca nesse momento de crise, ainda mais nessas condições, mas eu acredito que a gente conseguindo, né, colocar tudo em prática. Se um dia falhou, não deu certo, aconteceu alguma coisa, no outro dia não desistir, conseguir seguir tentando, comprometendo, não terá erro. Assim, eu sou uma profissional que recruto pessoas, que contrato pessoas.
E se você tiver a sua parte técnica ok e tiver corrido atrás dos outros pontos também de desenvolvimento e ter vontade, que eu considero mais importante, você será sim recolocado. Mas você também não pode se deixar de lado, né? Falar aí se e não colocar em prática. Então, isso tudo você tem que começar a fazer para ontem, para já amanhã conseguir um pouquinho de cada vez. Vão chegar nãos, né, pessoas que te ignoram, mas também te garanto que vai ter muita gente te estendendo a mão, te ajudando, te dando conselhos. E a cada não, você aprende também, né? Então, se você receber um não, se te derem algum feedback negativo, pergunte. O que eu podia fazer para aprimorar, para melhorar? Então, seja sempre atento também aos não. E eu deixei como dicas aqui também 2 links. Um é de como manter a rotina da pandemia, que aí eu destrincho melhor, né, as atividades, como se manter longe das distrações e tudo mais. E um segundo de dicas de cursos online. Então, eu listei algumas plataformas que estão disponibilizando cursos online e gratuitamente também para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento técnico, inglês. Então, tem isso tudo nesses 2 links também. E, além disso, eu trouxe para vocês algumas empresas que estão contratando. Então, a Robert Half, eu sigo vários recrutadores, tenho contato com alguns também. Então, eles estão com vagas para diversos segmentos no Brasil inteiro. Muitas vezes são vagas temporárias, mas não se esqueçam que vagas temporárias muitas vezes são a porta de entrada para uma efetivação. Então, é sempre válido. A Luandre também tem várias vagas em aberto para diversos segmentos no Brasil inteiro. A Connect também. E eu trouxe também a TOTUS, não poderia deixar de falar, que estamos com vagas em aberto para Rio, São Paulo, BH, Brasília. Então, a gente segue contratando. A gente está sendo um pouco mais reservado nesse momento. Então, a gente não está com 100% das nossas vagas em aberto, mas seguimos contratando. E, além disso, eu trouxe para vocês também uma lista de interesse de mentoria de apoio para a recolocação do grupo que chama Conexão RH do Bem. Como que funciona esse link? É um Google Forms que vocês vão preencher, falando, né, a profissão de vocês, em qual área vocês estão buscando recolocação. E esse grupo constitui de um grupo de profissionais de RH, né, de recrutadores, recrutadoras, que estão apoiando pessoas em busca de recolocação. Então, é um apoio mais direcionado, mais focado, né, na sua busca, mais centrado mesmo, que a gente consegue direcionar. Então, é super válido também, que eu acho que toda ajuda é bem-vinda, todo conselho, toda forma de aprimorar, de melhorar, né, de conexão. Então, depois, se vocês tiverem um tempinho também, eu indico esse link para vocês estarem se inscrevendo. E mais algumas diquinhas. Apesar de eu considerar o LinkedIn um novo currículo, muitas empresas ainda são tradicionais e prezam, né, por uma apresentação do currículo formal. Então, o que eu costumo auxiliar as pessoas? Tenha sempre um currículo onde você tenha todas as suas experiências. Então, desde a sua primeira experiência profissional, do seu primeiro curso, tenha esse currículo completo com todas essas informações. E você quer se candidatar para uma oportunidade? Verifique o que essa empresa, né, os requisitos dessa vaga precisam. Então, né, você vai se candidatar para uma oportunidade X com tais requisitos. Aí você vai montar um currículo específico para essa vaga. Você vai colocar apenas, né, você pode colocar toda a sua trajetória profissional, mas você vai dar destaque, vai descrever completamente aquilo que tiver a ver com os requisitos daquela vaga. Porque aí seu currículo será muito mais assertivo e muito mais direcionado para aquela empresa. Então, deixa de lado, né, muitas vezes informações desnecessárias que não agregam tanto ao currículo, e sim direciona para os requisitos. Então, se candidatou para uma oportunidade, entenda aquela empresa,
Entenda o que eles precisam, o que eles estão buscando e os requisitos. Leia atentamente os requisitos da vaga para que você entenda, né, quais características que você já tem, o que você já conseguiu desenvolver durante a sua trajetória e outros pontos que você ainda precisa desenvolver para futuras oportunidades naquela empresa. Mas mesmo assim, não deixe de se candidatar. Às vezes você vê lá que está precisando de um inglês intermediário e você fala, eu não tenho inglês, então não vou me candidatar. Se candidate tem, porque muitas vezes eles colocam, né, inglês intermediário, mas não tem necessidade imediata. Enquanto isso, você consegue correr atrás. Então, não deixe de se candidatar por um ou outro requisito que você não tem no seu perfil. Porque isso, enquanto o processo está acontecendo, você consegue correr atrás, consegue se desenvolver nesses pontos também. E aí eu deixei uma outra dica aqui também, né, no link embaixo, que é uma reflexão, se é o fim do currículo de papel, onde eu também dou algumas dicas, né, de como montar o seu currículo, o que deve ter, o que deve conter. Tá bom? Um outro ponto muito importante também é se preparar para a entrevista, né? Se você passou da parte de triagem de perfil, parabéns, né? Fez muito bem o seu papel, né? Conseguiu descrever muito bem suas habilidades, suas skills. E agora é muito importante também se preparar para a entrevista. O que eu costumo auxiliar as pessoas, né? É o momento de você se vender, mas se você se vender verdadeiramente. Então, lembre-se sempre, né, de se preparar um dia anterior, na semana anterior, né? Releia seu currículo, releia suas experiências, os feedbacks que você recebeu, quais eram os pontos que você deveria desenvolver, o que você está fazendo para desenvolvê-los, quais eram os seus pontos positivos que sempre te elogiaram, quais situações você se destacou, quais outras que você errou por algum motivo e como que você saiu dessa situação. Então, pense em todos esses pontos e relembre, mas não vá com nenhuma frase pronta, com nenhuma frase rígida, porque isso também não dá certo. Você tem que ser verdadeiro também com a sua trajetória e com o que você está buscando. Então, além disso, né, agora as entrevistas estão acontecendo de forma remota. Garanta uma boa conexão de internet ou de ruídos também, então escolha bem um local mais silencioso, onde não tenha muita poluição visual. Ligue televisão, outros, né, links que estiverem abertos na sua tela. Tenha sempre um papel, uma caneta à mão, se você precisar anotar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida para a empresa, para o recrutador, para a recrutadora. É sempre bom ter essas anotações em mão. E pense também na maneira como você irá se portar, né? Uma maquiagem leve, num cabelo arrumado, numa roupa adequada para aquela situação. Então, se é um escritório de advocacia, está mais formal, de uma blusa social. Se é uma empresa mais descontraída, né? Uma camisa polo ou algo do tipo. Então, todos esses pontos são avaliados e são importantes na hora de uma entrevista. Eu deixei aqui embaixo também um outro link que fala sobre a entrevista, que também dá maiores dicas, né, de se preparar, de se portar. Na época que eu escrevi, eram entrevistas presenciais ainda, então ele é mais para esse contexto, mas eu adaptei um pouco, falando agora, né, das conexões, dos ruídos, que muitas vezes atrapalham, a gente ter sempre algo do lado para estar te apoiando também. E por último, eu trouxe outras formas de se recolocar. Então, para a gente pensar, né, mais um pouquinho fora da caixa, em outros meios, outras oportunidades. Por que não um trabalho freelancer? Se você, sei lá, desenha muito bem, tem habilidades gráficas, sabe montar um site, existem inúmeras formas de fazer um trabalho freelancer. E sites também que estão disponíveis para isso. Então, é só jogar no Google trabalhos freelancer que você consegue ter, né, acesso. Inovação. Por que não inovar, empreender, tentar algo novo, se foi isso que você sempre quis, que esse era o seu porquê, que você sempre desejou. Então, por que não tentar? Eu li uma matéria esses dias de uma mulher que criou um aplicativo, né, em meio ao Covid-19 para ajudar
a combater, né, as agressões domésticas. Então, no meio dessa pandemia, ela viu que o número de agressões contra mulheres estava aumentando e ela criou um aplicativo para apoiar outras mulheres. Então, em meio à pandemia, ela pensou em inovar e está dando muito certo essa iniciativa dela. E, por último, né, o trabalho temporário. Já vi várias oportunidades no LinkedIn para diversos segmentos, de oportunidade de 6 a 9 meses. Então, assim, é um tempo extenso que você consegue demonstrar o seu trabalho, a sua desenvoltura. E, né, posteriormente, 9 meses, as coisas já estarão um pouco mais estabilizadas, a empresa vai conseguir entender melhor o cenário dela e, né, você desempenhando a sua função a partir daquilo que foi lhe proposto, por que não uma contratação? Então, ver o trabalho temporário como uma oportunidade, como uma porta de entrada em uma empresa. E é isso. Eu sei que é um assunto muito amplo, então eu tentei abordar vários pontos que eu gostaria que vocês refletissem e pensassem realmente para desenvolver pessoalmente, se conectar com pessoas, se preparar para entrevistas, como se portar no LinkedIn, como ter um currículo adequado para uma oportunidade de emprego. E uma outra frase que eu também gosto muito, eu acho que ela se adequa ao nosso cenário, é: faça o que você pode, onde você está, com o que você tem. E assim você vai conseguir se desenvolver e se aprimorando. Eu deixei aqui também o meu e-mail pessoal, então se alguém quiser entrar em contato comigo lá, pode ficar à vontade, eu sou super aberta. E o meu LinkedIn, igualmente também, então podem entrar em contato. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? E acabando essa apresentação aqui também, conversando aqui no final, tirando algumas dúvidas, eu vou fazer um post lá, e aí quem tiver interesse em receber esse material, só comentar lá que eu vou enviar para todo mundo também, tá? Mais uma vez agradeço o pessoal do Agilidade na Veia pelo convite. E agora eu estou à disposição para dúvidas, algum ponto. Eu acho que o Léo caiu de novo. Ah, não tá aí? Não, já tenho algumas perguntas para você nos ajudar, tá bom? Beleza, eu não estou conseguindo visualizar não, mas pode ir falando aí. Tá. A Vilma, ela comentou, se eu fosse colocar todas as minhas experiências, daria muito mais de... Sou analista de BI tentando transicionar para cientista de dados. No caso de um currículo, eu não estou conseguindo ver o chat de perguntas. Então, muitas pessoas... No caso do currículo. Beleza. Então, isso. Está cortando um pouquinho o seu áudio, Léo, mas acho que eu consegui entender. Ele é um analista de dados, de BI, que está tentando mudar para cientista de dados e quer saber como colocar isso no currículo, sem ficar muita coisa. Porque hoje a experiência dela dá mais de 2 páginas. Beleza. O que eu considero assim, não passar de 2 páginas, porque eu acho que 2 páginas já está ótimo, senão fica muita coisa, a gente não consegue realmente ler tudo, porque a gente recebe muitos e muitos currículos. Coloque aqueles pontos mais relevantes. Você pode colocar todas as experiências, mas se, né, em algumas empresas você trabalhou com algo mais voltado para isso, enfatize isso na descrição. Se você não fez nada relacionado a isso, descreva brevemente uma linha qual que foi a sua atuação nessa empresa. E coloque, por exemplo, em cima os seus cursos que você fez voltado para essa área, as certificações que você tirou, o que você buscou fazer para desenvolver, ou até mesmo no seu resumo profissional no currículo tradicional, o que você está fazendo, né? Se você fez algum projeto pessoal, né, que nessa área de TI é muito comum, então descreva isso tudo e dê menos ênfase nas outras experiências que não tiveram tanto a ver assim, com o que você está buscando. Legal, até 2 páginas é aceitável. Sim. O Thiago faz a seguinte consideração e pergunta: levando em consideração a necessidade de reaprender, as empresas têm sido mais receptivas com profissionais na área. Exemplo, advogado civil migrando para a vaga trabalhista.
Ele está perguntando ou ele está afirmando? Eu não entendi. Está perguntando, está perguntando. Ah, sim. Com essa necessidade de as empresas dão essa oportunidade, no caso dele, Olha, migrar de civil para trabalhista. entendi. Agora eu consegui abrir a caixa de perguntas aqui. É, eu confesso que eu não conheço muito o mercado da área de advocacia, tá, Tiago? Mas tem empresas e empresas. Então, às vezes, escritórios menores, você consegue uma abertura maior, né, relatando a sua experiência e o que você está fazendo, o que você estudou, né, para mudar da área civil para a área trabalhista. Considere também experiência em empresas grandes, porque muitas vezes já tem, né, várias pessoas dessa área e eles querem alguém de nível júnior, de nível pleno, e aí sim possuem disponibilidade para contratar advogados. Então, algo que eu tenho falado muito com advogados é considerem trabalhar em empresas também, não só em escritórios ou, né, concursos. Legal. A Beatriz pergunta se você considera aceitável um currículo conter a foto do candidato. Olha, eu acho que isso é opcional, tá? Tem empresas que exigem, mas outras não. Então, o que eu aconselho sempre é entender o que a empresa está buscando. Se a empresa pede que você coloque, coloque. Caso contrário, não há necessidade. No LinkedIn eu acho relevante sim, porque faz diferença quando você consegue visualizar a foto da pessoa, e nisso tem pesquisa, mas no currículo formal entenda se aquela empresa busca ou não isso como forma de apresentação no currículo. Então, é opcional e é aquilo que eu falei, entenda a empresa, o que essa empresa busca para conseguir construir o seu currículo de forma direcionada. Legal. A Flávia Freire, ela disse que adorou a palestra e pergunta se tem algum modelo de currículo que seja atrativo para os recrutadores. Tem algum padrão? Então, não tem um padrão. Eu até coloquei nos slides anteriores um roteiro a ser seguido de o que deve conter, né? Então, um resumo da sua área, a sua formação, as suas experiências com data, com especificações das suas ações dentro da empresa, cursos, certificações. Então, eu listei, né, o que é o básico, mas depende de empresa para empresa. Eu posso te falar que eu adoro receber currículos com designs diferentes, mas se você for enviar esse mesmo currículo para uma empresa tradicional, eles podem não gostar tanto porque eles querem alguém, né, mais formal, querem um outro propósito. Então, é realmente entender qual que é a empresa, com quem você está dialogando, para saber qual que é o mais ideal você está enviando. Ou seja, mais importante é você entender a vaga que você está se candidatando, a empresa, e as informações referentes a essa vaga para poder dar um match com a vaga, independente do padrão do currículo, e sim ter o que é necessário para a vaga. Exatamente. Legal. O Tiago perguntou aqui se nesse momento de transição é mais interessante realizar cursos rápidos ou realizar uma pós na área específica? Olha, depende do que você está buscando. Se você quer uma especialização para uma área específica, recorra à pós-graduação, que você terá mais profundidade e terá mais conhecimento técnico, mais propriedade, né, daquele assunto. Agora, né, se você quer aprender algo, por exemplo, um desenvolvimento pessoal, habilidades que você consegue encontrar na internet, recorra aos cursos rápidos, por que não? Então, depende do seu propósito que você está buscando. Mas algo que eu acho muito importante você considerar é conciliar a sua formação, né, o seu curso, seja ele rápido ou uma pós, com a parte prática. Não deixe nunca de conciliar o seu conhecimento técnico com a parte prática, porque isso fará toda a diferença. Legal.
uma pergunta bem interessante aqui do Wagner, Júlia. Na área de tecnologia, quem tem mais valor para os recrutadores? Experiência ou certificações? Experiência. Porque, gente, sinceramente, li currículos que a pessoa tinha várias certificações, mas quando eu fui conversar com ela, ela não conseguiu me passar situações que ela já tinha feito, o dia a dia que ela já tinha aplicado, e aí a gente não consegue, né, comparando com uma pessoa que teve toda uma trajetória, mas que optou por fazer cursos rápidos e não tirar certificações naquele momento, ou porque é caro também, tem que entender cada contexto. Então, assim, você tendo experiência tem muito maior valor agregado do que realmente só tirar a certificação e não ter colocado o seu conhecimento em prática. Legal, isso é uma discussão que vem na área de TI há bastante tempo. Temos mais perguntas aqui, Júlia. A Vilma, ela pergunta, com relação às palavras-chave do LinkedIn, qual o melhor lugar para colocar? Na apresentação, nas experiências, no título? Então, o que eu falei, você tem o seu nome, né? Logo após o seu nome tem o seu cargo atual. Então, no seu cargo atual, você vai colocar o que você faz. Por exemplo, eu sou recrutadora de TI, eu coloquei lá recrutadora de TI. Se você é advogado trabalhista, então você coloque, né, uma frase, qual que é a sua função atual. E no resumo, você descrever as suas ações, né, as suas características mais fortes. Então, no resumo, que você tem um espaço maior, você vai destrinchar nessas experiências, essas palavras-chave que você considera relevante. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu pulei, que fora o LinkedIn, se você tem outras fontes de recrutamento. O material que você vai compartilhar, você mencionou algumas outras fontes para recrutar, para candidatura de vagas, não é isso? Isso, eu coloquei alguns outros sites de algumas outras empresas que recrutam para outras empresas. Então, além, né, dos comuns, que é o Cato, vagas.com, Infojobs, Cine, além dessas, né, que são mais comuns, eu coloquei outros sites de outras empresas que, né, terceirizam o serviço para outras empresas. Então, nesses outros sites que são menos comuns, que eu optei colocar aqui. Então, além dos vagas.com, CAP, que são bem relevantes e a gente consegue captar uma gama de currículos boa, eu consideraria esses outros sites de empresa de recrutamento também. Legal, Júlia. Temos mais perguntas aqui. O Jefferson, ele parabeniza a apresentação e quer saber se, na sua opinião, devido a essa pandemia, se essa pandemia pode causar algum tipo de impacto no processo de recrutamento das empresas de uma forma geral para o futuro, principalmente para cargos de liderança, pois acho que hoje os líderes das empresas têm um papel fundamental para manter os processos e produtividade dos seus respectivos times. Sem dúvida, sem dúvida. Esses dias também, se não me engano, ontem ou hoje eu estava lendo as habilidades dos líderes pós-pandemia, né? E eu já estou trabalhando numa empresa de TI há algum tempo, eu já estou muito acostumada com a metodologia ágil, que dá muita autonomia para as pessoas, que não fica aquela coisa centralizada, que uma pessoa tem o poder, que ninguém, né, dissemina conhecimento. Então, acho que uma das características mais importantes, né, dos líderes do futuro, né, pós-pandemia, essa descentralização, né, essa capacidade de dar autonomia para as pessoas e né, de ver as funções como funções complementares, né, onde o líder tem uma função complementar de um analista, cada um, né, com suas atribuições, mas realmente entender que não adianta nada, né, querer ter todo mundo debaixo das asas, né, que esse é o líder que impõe medo, porque num relacionamento à distância ele não vai conseguir se manter, né? Ele vai se sentir muito inseguro, muito desprotegido. Então, isso tudo realmente vai ter que ser revisto. Legal. Bem legal. O André, ele está perguntando, a experiência é mais importante que certificações, conforme você compartilha com a gente. E para recém-formados com menos experiência, o que colocar no currículo? Boa pergunta.
recém-formados, façam trabalhos voluntários, participem de comunidades, façam projetos próprios. Assim, a gente tem vários meios. Na minha trajetória, eu fiz acho que uns 4 meses ou mais de trabalho voluntário, de pagando para ir trabalhar mesmo, de fazendo coisas dentro da faculdade, projetos de extensão, projetos sociais. Então, assim, a faculdade promove muitas ações internas e hoje na internet a gente consegue também buscar muito conhecimento. Então, coloque todos os cursos que você fez, os certificados que você tirou desses cursos, se você ganhou alguma bonificação, foi aluno de destaque, se você fez algum projeto próprio, sobre o seu TCC, como que você desenvolveu. Então, descreva toda essa sua trajetória também e não deixe de lado oportunidades que não vão te agregar financeiramente, mas vão te agregar muito em conhecimento. Então, invista nessas oportunidades também. Boa dica, boa dica. O Thiago, ele pergunta, quais os cuidados que devemos ter nas publicações do LinkedIn, em especial na opção de artigos? Bacana, muito bacana, Thiago, essa pergunta. A gente não deve esquecer, né, que é uma rede social, mas é uma rede social voltada para o trabalho. Então, assuntos, né, que não tem a ver com o trabalho, com o que está acontecendo no mundo atualmente, acredito eu que, né, não faz muito sentido. Artigos. Eu tenho estudado muito sobre artigos no LinkedIn. Não é algo que gera muitas visualizações, mas agrega muito valor para o pessoal do LinkedIn, para os indicadores do LinkedIn. Então, eles gostam muito de pessoas que escrevem artigos. E eu tenho visto alguns LinkedIn Top Voices, que são as pessoas que mais influenciaram em alguns anos de publicações de artigos no LinkedIn, e os assuntos são os mais variados. Então, você pode escrever de experiências pessoais. Tem gente que é expert em outras redes sociais, tem gente que é expert em rede social, tem gente que é expert em falar sobre empoderamento feminino. Então, assim, é uma gama gigantesca de assuntos, mas sempre é bom lembrar que é uma rede social voltada para o trabalho, então, né, tem que ter a ver com o meio corporativo ou desenvolvimento de pessoas, né, tem que estar atento nesses pontos também. Seria mais importante do que os likes e visualizações, o artigo está fiel ao objetivo daquela pessoa, com o interesse dela, com o cargo que ela procura, com que ela estuda, né? Então, não é modismo, fazer algo para modismo, e sim para reforçar aquilo que eu quero fazer, que eu estou aprendendo, que eu estou estudando nessa linha. Exatamente. Nesse item específico, eu tenho uma certa dúvida, tá, Júlia? A gente precisa ser visto no LinkedIn, pandemia, vários cursos online, o pessoal fica postando diversos cursos. Até onde eu não sei, até onde isso é bom, como tirar proveito disso. Se fazer vários cursos é algo bom, se não é ficar postando, cada curso que eu faço, posto, ou eu simplesmente vou lá e coloco na conquista aquele curso, e não ficar postando para visualizações e mais visualizações. Eu tenho essa dificuldade de entender como ser visto sem gerar essa exposição indevida. Sim, o bom senso, né, acho que é primordial, antes de mais nada. Então, não adianta nada você postar só para gerar likes, porque se você postar também constantemente a mesma coisa, as pessoas não vão assistir, porque não vai ter uma diferenciação de assuntos, né? Vai ter só postando foto de certificado, então isso também vai gerando descredibilidade. Então, é sempre bom o bom senso. E se você gostou muito de um curso que fez muito sentido para você, coloque ele no seu perfil lá em cursos, que quando uma recrutadora for buscar o seu perfil, né, for avaliar, ela vai ver, né, que você fez esse curso e que isso realmente fez sentido para você. Né? Não faz sentido você ficar postando vários cursos, sendo que aquilo não agregou realmente para você, e também as outras pessoas da rede vão parando de curtir porque fica redundante o assunto e não está agregando em nada para as pessoas. Está postando apenas por postar. Legal. O Rafael disse que ele
iria fazer essa mesma pergunta que eu fiz, então tirou a dúvida também do Rafael. Ainda nessa linha, eu não sou bom em manter conexões. Qual é a dica que você dá para manter engajado no LinkedIn para poder ser visto? Aí, acompanhando a pergunta do Wagner, o que devemos colocar nos destaques do LinkedIn? Juntando as duas perguntas. Como manter essa conexão no LinkedIn? Olha, para impulsionar o LinkedIn, é o que eu falei, tem gente que fala de empoderamento feminino, tem gente que fala de Pinterest, que é uma outra rede social, tem gente que fala de experiências pessoais que agregaram de alguma forma, tem gente que fala só sobre o LinkedIn, como só bombar no LinkedIn. Então, assim, impulsionar no LinkedIn, você tem que variar entre posts, que é o que mais dá número de likes. Então, você tem que fazer realmente posts. Artigos dá uma menor quantidade de likes, mas tem muita relevância para o LinkedIn. Curtir, comentar também outras publicações. Então, se você viu alguma outra publicação de outra pessoa que fez muito sentido e você consegue agregar alguma coisa naquela publicação, comentar, não deixe de comentar, porque o like, a visualização do outro não vai tirar o seu like, tá? Pelo contrário, você vai conseguir, né, conectar com a maior rede de pessoas, que era a rede daquela outra pessoa. Então, faça posts que tenham a ver, né, que façam sentido, que tenham a ver com o seu porquê. Façam artigos também e comentem e curtam outras publicações de outras pessoas que façam sentido. Você tem que manter uma constância, tá? Entre esses 3 tópicos para você conseguir manter as suas visualizações de forma orgânica. Agora, os destaques no LinkedIn, você coloca aquilo que você... 2 pontos. Ou um que você quer alavancar, que não teve uma quantidade de likes desejadas e você quer alavancar. Ou informações que você gostou muito, que fizeram muito sentido, que um artigo que você escreveu e se orgulhou muito, um curso que você fez e você fez um post, ou algum tema relevante que está acontecendo no momento e você falou sobre. Então, você vai deixar ali o que você mais se orgulha de ter feito ou o que você quer alavancar, porque é o que as pessoas vão ver de primeira. E você pode trocar também. Então, mudou o mês e você quer alavancar outras publicações, você escreveu outras coisas que fazem mais sentido, você pode trocar a publicação. Pergunta interessante aqui do Thiago. Como tornar o contato com recrutadores claro e relevante para a sua candidatura, mas não frio e incômodo? Muita boa pergunta, Thiago. Eu não gosto muito de falar do que não fazer, então eu preciso falar o que você, né, busca fazer, né, o que a gente gosta, o que é mais receptível. Eu sempre falo para as pessoas, pense como você gostaria de ser abordado, pense como você gostaria que as pessoas falassem com você. Então, se você está em busca de uma recolocação, não adianta você falar, estou em busca de recolocação, esse aqui é o meu currículo. Porque muitas vezes, assim, a gente tem uma quantidade de vagas gigantesca, 500 candidatos para uma oportunidade. Então, tem algum diferencial. Escreva um pouco sobre você e aquilo que eu falei lá no início. Tem que haver com empresas que você se identifica, com pessoas que você se identifica. Então, se você quer aprender com aquela pessoa sobre as características dos profissionais que ela contrata, pergunte isso para ela. Ao invés de você só enviar o currículo e falar que está em busca de uma recolocação, busque entender, busque, né, fazer perguntas mais direcionadas para criar uma conexão maior e não só enviar o currículo, escrever um texto gigantesco falando da trajetória. Então, tente criar conexões de outras formas e não diretamente que está buscando um emprego e enviando o currículo. Legal. Júlia, recentemente eu participei de várias entrevistas, porque eu fui impactado pelo Covid-19. Uma coisa que eu percebi, as empresas procuram conhecer um pouco da pessoa antes de entrar nas experiências técnicas da pessoa. Então, ela quer saber um pouco de você. Então, aquela dinâmica que você comentou no início,
o que, o porquê, saber o que gosta. É legal porque te prepara para a entrevista, porque eles vão te perguntar. Se você está só programado para responder coisas técnicas, você vai ter dificuldade. Isso aí foi bem legal que você comentou. E uma coisa que reforçou bastante foi a questão do LinkedIn. As oportunidades que eu recebi foram todas através do LinkedIn. Como a dica principal é como eu consigo manter a minha rede ativa para poder ser visto. Eu quero dizer o seguinte, a maioria das vezes as pessoas que me acionaram, eu não precisei procurar a recrutadora. Eles me acionaram, perguntaram se eu queria saber. Se eu queria saber daquela oportunidade de participar. Eu preciso sempre deixar claro que eu estou buscando recolocação, ou independente se eu estar ou não buscando recolocação, se o meu perfil se adequa àquela vaga, eles me acionam. Isso é ruim para vocês? Olha, eu estar empregado e estar disponível para fazer uma outra entrevista? Não, Não sei se ficou claro a minha pergunta aí. Tranquilo. Depende da área, né? Na área de tecnologia é muito comum realmente, porque está um mercado escasso, então a gente busca ativamente pessoas estando empregadas ou não. Então, no mundo de TI, isso é bem comum realmente. Mas agora, em você estando empregado ou não, a gente sempre entra em contato para você avaliar se você tem interesse em uma outra empresa ou não. Agora, em outras áreas, né? Por exemplo, assistente administrativo ou algo do tipo, é menos recorrente uma recrutadora entrar em contato. Só se tiver alguma característica muito específica, que é, né, que a gente tem aqui, achar aquela mosca branca mesmo. Então, vale a pena, né, colocar que está em busca de recolocação para que a pessoa atente e consiga te apoiar de alguma forma. Então, que você saiba que você realmente está disponível. Agora, assim, no mercado de TI, você pode colocar que está em busca de recolocação, que isso facilitará o trabalho dos recrutadores, mas eu considero que as recrutadoras continuarão entrando em contato no mundo de TI, né, você estando empregado ou não, devido, né, ao contexto do mercado. Era isso mesmo, sua dúvida? Legal. Sim, porque uma coisa que eu percebi, já vendo esse impacto do Covid na recrutamento de TI, eu vi muitas pessoas aceitando a primeira oportunidade de emprego para garantir o seu trabalho, não ficar desempregado. Ou seja, antes da pandemia, ela não aceitaria esse emprego, porque ela tem um objetivo que é fazer uma outra coisa. Então, ela esperaria até conseguir aquela vaga com aquele perfil mais próximo que ela quer. Devido a essa demissão em massa que ninguém esperava, estou vendo muitas pessoas aceitando a primeira oferta, a primeira entrevista que está participando, para já garantir o emprego e a partir daí correr atrás do emprego próximo do que ela precisa. Hoje, a primeira preocupação está sendo pagar as boletas para depois fazer o que gosta. É possível fazer isso, seguir com essa estratégia? Eu fiquei na dúvida se essa estratégia é correta. Por isso que eu fiz a pergunta anterior de, mesmo estando alocado, manter em busca de realocação, se isso era algo tranquilo, não teria nenhum problema. Sim, mas tem que estar muito bem alinhado com os seus objetivos, então você tem que estar muito certo disso. Igual você falou, a prioridade hoje é pagar os boletos, o mês já virou, as contas chegaram, e agora, né? Então, se você realmente precisa, por que não? Aceite e vá se aprimorando, vai construindo conhecimento e vai entendendo também se dentro daquela empresa não tem outras oportunidades, se você não consegue ir para as outras áreas, um plano de carreira, como isso tudo é constituído. Busque entender isso também durante o processo seletivo, porque pode ser uma grande porta de entrada, né, para outras áreas, para outras remunerações, por exemplo. Então, se essa é a sua necessidade, vá em frente, porque, né, o mês virou, temos contas e temos necessidades, e é um mundo muito incerto, né, porque ninguém imaginava isso. Até empresas Exato. mesmo de tecnologia que estão bombando, tem algumas que não estão suportando, já estão tendo que demitir. Então, assim, está um cenário incerto para todo mundo, porque ninguém sabe o que está por vir. Então, se você conseguir uma oportunidade, parabéns, abrace ela, dê o seu melhor e vê o que caminho você consegue traçar a partir disso. Legal. Pessoal, não temos mais perguntas. Agradecer a todos que participaram do nosso encontro.
Agradecer muito a Júlia pela disponibilidade, por estar compartilhando com a gente o seu conhecimento. Seja bem-vinda a participar mais vezes do nosso canal Agilidade na Veia. Entraremos em contato com você para dar o feedback. Vou disponibilizar a pesquisa para o pessoal e para receber o material para compartilhar com os participantes, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, Léo. gente. Tchau.